Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, conseguir uma outra cidadania com direito a passaporte, conseguir uma residência por domicílio com direito aos documentos do país, trocar sua residência fiscal para outro país, a abertura de empresa ou conta bancária, investimentos em outros países e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre o Trump de novo e o que ele fará no governo dele, mais especificamente com imigração, né? E aqui a gente não pode falar muito, ter que tomar alguma, tem que cuidar com algumas palavras, né? E essas palavras são deportar, né? E pelo jeito, às vezes você fala essas palavras e eles não entregam, como imigrantes e né? E aí não simplesmente não entrega o vídeo. Então eu queria mostrar para vocês aqui eh, algumas reportagens que eu vi na CNN e no UOL. Mas antes, lembrando para vocês aqui que a gente tem um portal, teoriadasbandeiras.com.br. Para quem não sabe o que é Teoria das Bandeiras, entre no portal, você pode navegar, olhar as bandeiras uma por uma e clicar dentro delas e olhar o que é a Teoria das Bandeiras lá. Você também pode agendar consulta comigo e comprar o nosso audiobook. Nosso audiobook está com 50% de desconto na Black Friday, certo? Está saindo só por R$ 47. É um audiobook com 200 minutos. É um audiobook feito em cima de um e-book premium e eu faço todos os comentários em cima. E tem nossa Black Friday também, com vários produtos. Você se inscreve aqui, entra no grupo de WhatsApp e você vai receber todos os links de produtos, como 30% de desconto na minha consulta, 50% na nossa comunidade Ultra VIP, 50% no nosso audiobook, $200 e vários processos que a gente faz aqui na Brasileiros Sem Fronteiras. Mas, bom, vamos para a reportagem dizendo que Trump anuncia quem será responsável por deportações de imigrantes, né? Que será o Tom Homan. Ele já foi símbolo dos esforços do primeiro mandato do republicano para intensificar a fiscalização da imigração. Aqui vocês podem ler, né? Tá no site. Assim, aqui ele já fala sobre uma questão assim. O que deu para tirar dessa reportagem foi o problema que é os estados, condados e cidades santuários. Eu vou explicar melhor o que é isso, mas são cidades, condados e estados que dificultam, tá? Dificultam a deportar de imigrantes né, para fora dos Estados Unidos. Engraçado isso, né? Mas vamos olhar aqui, ó. O plano de deportar de Trump deve afetar brasileiros, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Muita gente está feliz, né, que o Trump ganhou, mas será que os brasileiros lá nos Estados Unidos estão felizes? Eu estou, porque a melhor coisa que tem é mandar criminoso embora. E se você está ilegal nos Estados Unidos, você, infelizmente, você pode considerar o que você quiser de você mesmo, tá? Mas você está cometendo um crime, certo? É como você está prejudicando a sociedade estando dessa forma num país, como vocês podem ver aqui. E dos 1,9, bota 2 milhões de brasileiros no país, deve ser muito mais, porque um estudo da Pew Research, que eu tinha lido aqui, ó, Pew Research Center, publicado em julho deste ano, aponta que 230 mil brasileiros estão vivendo ilegalmente no país. 30 mil a mais do que o ano passado. 30 mil a mais do que o ano passado.
E, e eles têm um levantamento aí, e isso é dados do Ministério das Relações Exteriores, aponta que tem praticamente 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Olha, pessoal, é muito mais. É muito mais. Esse número está completamente errado. Deve ser em torno de uns próximo a 10 milhões, eu acho. Próximo a 10 milhões é um achismo, mas esse número aqui não deve estar certo. E esse número de 230 mil brasileiros ilegais lá também eu acho que está errado. Tá? Mesmo assim, pensa só, 230 mil brasileiros ilegais é uma cidade. Dá para colocar todo mundo numa cidade de criminosos. É um problema, tá? E aqui nessa reportagem do UOL já vai explicando algumas coisas, né? Eu sei que muita gente vai dizer, é o UOL, é o UOL, é o UOL. Sim, mas o UOL mesmo está admitindo. O UOL mesmo aqui está admitindo. Especialista defende... Aí depois tem aquela tiradazinha do UOL aqui, que a gente vai dizer aqui. Especialista defende que brasileiros estão seguros nos Estados Unidos se mantiverem o status válido. O que é o status válido? Você está com visto válido, né? O visto de... Aqui, ó. Podem aprovar esse visto, receber, seja de trabalho ou de estudo. Se você tiver o visto de trabalho, você não está ilegal. E de estudo, você pode estar ilegal. Se você tiver, deveria estar estudando, né? E eu vou dizer assim, ó, estudando inglês, beleza, porque você estuda de segunda a quinta, das 9 a 1 da tarde. Isso é full time. É bem isso. Só que você não pode trabalhar. Você tira um F1, o F1 para você, ou o F1 para sua esposa e o F2 para você, digamos assim, ou vice-versa. O que significa? O F2, você é um acompanhante de estudante, você fica em casa. O que você talvez consiga fazer, o que aí é uma área cinzenta aí, que é difícil de dizer, é você fazer o que eu estou fazendo. Vídeos para o YouTube, com o mercado consumidor brasileiro. Atendendo uma consultoria, alguma coisa assim, para o mercado brasileiro é dificílimo dizer se é que você está trabalhando mesmo, mas você não está destruindo o mercado local. Não, você não está. Porque você está numa área cinzenta, você está em casa com uma empresa brasileira trabalhando por uma empresa brasileira. Você tem que ver a questão do YouTube. Mas é uma área cinzenta. Agora, se você colocou sua esposa para estudar no cursinho de segunda a quinta, das 9 a 1, e você abre uma empresa nos Estados Unidos para trabalhar, isso é ilegal. É ilegal. A menos que você não trabalhe nada, mas é difícil, hein? A menos que você abra uma franquia e fique em casa. Só vai lá para dar uma olhada. Mas não é isso que os brasileiros fazem. Aí tem imigrantes não documentados vão sofrer pressão real de especialista. Né? Especialista. Então, quem não tem documento, né? Aí que eu vou chegar no ponto de dizer, ó, tá, Green Card, você é residente legal e fiscal, certo? Os dois. E aí permite que você tenha um documento. Esse documento de driver's license ou um ID, uma cédula de identidade, ela pode ser tirada de acordo com o seu status. Se você tem um Green Card que vale 10 anos, a sua carteira de identidade ou driver's license vai ser de 10 anos. Se você entrou lá, por exemplo, na Flórida, que não é um estado santuário, eu vou explicar agora. Se você entrou como turista e você tem um status de 6 meses, você pode tirar uma ID de 6 meses. Pelo menos podia, pouco tempo atrás. E uma driver's license de 6 meses também. Se você tem um status de 4, 5 anos para estudar na faculdade em inglês, também você pode tirar 4 anos de driver's license. Eu já fiz isso. Já estudei em faculdade. Agora, o que não pode fazer na Flórida, por exemplo, é você estar fora de status, passou do status, porque você tem o status lá que você recebeu no passaporte, não tem nada a ver com o seu visto.
O seu visto de turista pode ser 10 anos, mas o status é o que você recebe na hora que você entra. Você recebeu 6 meses. Se passou esses 6 meses e a sua driver's license ou ID não estão mais válido, você é um indocumentado. Você está fora de status. Então, você está sem documentos para viver nos Estados Unidos. Fora que você não tem Social Security, que é um número tributário. É o seu CPF nos Estados Unidos, que você só vai conseguir se você tiver permissão de trabalho. Certo? E agora? Aqui a gente vai entrar numa coisa que é bizarra. Ontem Foi ontem que eu fiz isso aqui? Foi ontem. O Elon Musk, ele fez esse post aqui. Must be a coincidence. Os estados, né, que a Harris ganhou, que a Kamala Harris ganhou, versus os estados que você não precisa ter o ID, requirement. Tá? O que quer dizer isso? São basicamente os estados santuários que eu estava falando, que é o estado que protege o imigrante legal. É o estado que protege o imigrante legal. Ou seja, nesses estados, quando o brasileiro entra lá, e eu vou falar de brasileiro porque você tem que tomar cuidado com brasileiro no exterior. Fique longe de brasileiro no exterior. Fique longe de brasileiro no exterior. Se você está indo para o exterior para migrar, tenta entrar na cultura do lugar, porque a maioria, olha só, é óbvio que não é regra, tá? Mas assim, ó, põe, sei lá, estou chutando aqui, 90% dos brasileiros no exterior é fria. Fique longe, certo? Vamos lá. Esses estados que vocês estão vendo aí, Califórnia, Oregon, Washington, desse lado aqui da costa oeste, aí você tem Novo México, Colorado, Illinois, Minnesota lá em cima, aí tem Virgínia, aí tem New York, toda aquela parte lá do Nordeste, são estados que aceitam imigrante legal e dão um ID e o driver license, mesmo que esteja fora de status. Certo? Por isso que são chamados de estados santuários. Aí tem os condados nesses estados, tá? E tem condados em alguns estados também que não respeitam o estado, e tem cidades também, certo? Mas, de regra geral, os estados que são conservadores e que os republicanos ganharam não aceitam imigrantes ilegais. Você tem que estar em status legal para você ter documentos. Você só vai ter a sua carteira de motorista, o seu ID, né, a sua cédula de identidade e seu Social Security, se você estiver com status. O que eu quero dizer? Se você estiver legal no país. Certo? E por que isso é importante? Para não destruir uma sociedade. Para quando você está lá trabalhando com a sua empresa, você faz um serviço lá de cortar grama para um condomínio. Você faz paisagismo, não sei, ou para a própria prefeitura, não sei. Você faz, prefeitura não, mas assim, um condomínio ou uma casa de uma pessoa só, uma privada. E aí você cobra $100 para fazer isso. Aí chega o imigrante legal e cobra $20. Aí tem vários imigrantes ilegais. E eles fazem qualquer coisa, porque eles não pagam impostos. Eles não pagam nada. E eles precisam sobreviver. E acaba com o seu negócio. Então, a gente tem que parar de pensar que ter pena de coitadinho, porque o coitadinho destrói uma sociedade. E além do cara que paga o imposto, nesses estados, o estado ainda dá dinheiro para o imigrante legal. Certo? Esses estados também não respeitam as leis federais. Então, a Polícia Federal de Imigração,
né? Tem a polícia de imigração deles, que é federal, vai nos estados, tenta achar essas pessoas e os estados não ajudam. Protegem essas pessoas. É isso que eu queria dizer para vocês. Aí o Elon Musk fez isso e diz assim, estranho, né? Acontecer isso aqui. Pelo menos foi isso que eu entendi dele. Certo? E aí, tá mostrando aqui, né, que eles vão sofrer aí uma pressão. E se defende, né, que o Trump vai querer imigrante porque os Estados Unidos é o melhor país do mundo, porque é a melhor economia do mundo, interna, é o país que melhor negocia externo, tá? É claro que a China negocia muito externo, mas se todos os países tiverem que viver com a sua economia interna, a China está ferrada. Os Estados Unidos não, tá? Os Estados Unidos ele vai se recompor, vai se recompor. Os Estados Unidos, ele consegue aumentar a sua população, mesmo que a população, o americano, não queira mais ter tanto filho. Então, é um dos únicos países ricos do mundo que não tem o problema de diminuir a população. Não tem o problema demográfico, que nem tem o Japão, a Coreia do Sul, a Alemanha, vários países europeus. Os Estados Unidos aumentam a população. Só que eles querem imigrantes qualificados. E quais áreas eles precisam? Tecnologia de informação, engenharia, energia, logística, saúde. Ó. E isso você pode ir atrás de um green card de verdade. O green card, pessoal, não é cidadania, é uma residência por domicílio, que no caso você também tem que ser residente fiscal. O país ele tem essas duas juntas ao mesmo tempo, diferente daqui do Uruguai, do Paraguai, que você pode ter a residência legal, a carteira de identidade e não ser residente fiscal. É diferente, certo? Eu sou residente fiscal nos Estados Unidos e aqui no Chile, certo? E aí o Donald Trump prometeu green card a estudantes estrangeiros do país no primeiro dia como presidente, tá? Green card não representa cidadania, é o que o cara tá falando. E aqui, ó, em 2023, o Brasil foi o 10º país que mais recebeu green cards. 28.050 documentos foram emitidos no último ano, número mais alto da história. Os Estados Unidos quer imigrante, certo? Só que imigrante qualificado, não quer o cara... Quer dizer, tem bastante gente lá para fazer construção civil, para fazer trabalhos que não sejam qualificados. E os Estados Unidos sempre vai querer isso. O Trump está prometendo expulsar 11 milhões de pessoas dos Estados Unidos. E é aqui que vem a pegadinha também do site Wall querendo criticar o Trump. Dizendo que o Trump já prometeu isso e nunca vai conseguir fazer. Aí tem duas coisas assim, né? Primeiro, que esses estados impedem, eles não ajudam, né? E aí o Trump vai colocar o Exército Federal para ir brigar com os estados para ir atrás dessas pessoas e colocar em massa dentro de caminhão e botar para fora. Assim que vai ter que ser. Aí eu acho complicado, mas expulsar 11 milhões de pessoas num momento tão rápido pode ser prejudicial para a economia e causar inflação, né? Não ter pessoas para trabalhar e causar um pouco de inflação, né? É ao contrário daquilo que eu estava falando. Que eu estava falando que o cara vai lá cortar a grama por 20 e tu cortava por 60. Aí pode acontecer que a pessoa estava acostumada por 20, né? Tinha muitas pessoas por 20, e aí o cara estava pagando lá, estava bem feliz para pagar por 20. De repente, some todo mundo que paga por 20, sobra só você que cobra por 60, agora tu diz assim, vou cobrar 200, porque não tem mais ninguém, né? Isso é um outro lado do exagero, mas pode acontecer isso,
E aí McDonald's, Burger King, esses restaurantes, essas coisas, pelo menos na Flórida, só contrata pessoas que têm Social Security, ou seja, CPF, permissão de trabalho. Já nesses outros estados, daí fritar hambúrguer vai ser complicado, porque ninguém vai querer. Por isso que esses outros estados que são comandados para a esquerda, você vê muito bem a diferença. Eu já dirigi mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó. Eu já dirigi da Flórida, passando por tudo isso aqui até São Francisco e voltando, tá? Então eu conheço 22 estados, contando aqui que obviamente eu não dirigi até aqui, mas daqui eu dirigi por dentro. Mais Nova York também, que eu conheço e tal. Mas eu conheço 22 estados nos Estados Unidos, dirigindo, porque daí você realmente vê como é que é o estado por dentro. E eu sei que a diferença de um estado republicano para um estado democrata, quando você simplesmente passa da fronteira. Você vai indo, passando da fronteira, e você vai vendo a desorganização, sujeira, os pobres na rua. Você vê assim, ó, é impressionante. Tem cidades que ficam bem na divisa, e você vê, tem cidades que estão nos dois estados, né? Uma parte num, uma parte no outro. E aí você vê o quão horrível é. A esquerda destrói, pessoal. Parece que a esquerda gosta de destruir. Então, seria bom mandar essas pessoas todas embora, inclusive os brasileiros. Inclusive os 230 mil brasileiros. E não tem choro. Criminoso é criminoso. Certo, pessoal? Então, lembrando da nossa Black Friday e do nosso audiobook, todos os links na descrição no primeiro comentário fixado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.